Primeiro, eu sou absolutamente contra esse poder que foi dado a governador e prefeito. O judiciário se enganou, devia haver um monocomando, devia ser um comando central, do governo central. E aí os governadores erraram muito, os prefeitos erraram muito quando fecharam fábricas de matérias-primas, de insumos, erraram muito. Se havia risco de contaminação pela proximidade das pessoas, então que se funcionasse com uma pessoa a 10 metros da outra, mas não fechasse fábrica de matéria-prima, que não fechasse também posto de combustível e restaurante em estradas. Outro grande erro. Porque quando fechou, aí os caminhoneiros não queriam sair. Ele também não chegava. O caminhoneiro vinha de São Paulo para cá, por exemplo. Sem comer. Como era que ele podia vir sem comer e sem abastecer a carreta, o caminhão, enfim. Então foi um grande erro. Um grande erro a partir do judiciário. E o segundo erro, o terceiro, aliás, foi o seguinte: lá na loja eu tive que fechar. Já eu complemento a pergunta. Lá na loja eu tive que fechar. Mas no transporte público vinham uns em cima dos outros. Verdade. Então, quer dizer, eu pago a conta, o lojista paga a conta, e a contaminação está no ônibus, está no transporte público. Quer dizer, o transporte público, que é uma concessão. Não que o proprietário da empresa de ônibus estivesse errado. Não estou dizendo isso, mas foi permitido lá, é diferente. E aí a contaminação se dá lá e a gente é culpado e não pode abrir o estabelecimento comercial. Então a gente fez essa defesa, eu fiz essa defesa, muitas vezes, e disse com essa veemência, com essa contundência que eu estou dizendo aqui agora, porque eu realmente não concordei da primeira vez, mas na primeira vez e nos primeiros dias a gente também estava morrendo de medo. Verdade. Eu, em janeiro, estive em Nova York, passei lá, quando começou a Covid, eu lendo no jornal lá, eu acho que minha mulher pegou lá, porque ela passou 3 dias mal dentro do quarto do hotel, não conseguiu sair, e para acabar de complicar, a mala dela foi extraviada e só chegou 3 dias depois também, no 4º dia, enfim. E os remédios dela também não vieram, a gente teve que comprar remédio lá e enfim. Eu acho que eu tive uma gripe forte depois que cheguei também, que eu passei 15 dias em casa, mas depois aí ela teve Covid, eu tive Covid, e enfim. Aí já foi agora, esse ano. Isso foi, quando nós tivemos, que eu acho lá, foi em 2020. O que acontece aqui, a gente fez a defesa qualificada para abertura do comércio de material de construção, porque a maioria das capitais, o comércio de material de construção foi considerado essencial em todo o Brasil. Porque viram em outras capitais que na chuva a telha quebrou e ninguém tinha onde comprar. Verdade. Não tinha, a torneira quebrou, ficava vazando água e não tinha onde comprar a bucha lá da torneira, enfim. Comigo aconteceu lá em casa, o chuveiro, eu tive que desligar geral do meu banheiro, porque quando faltou uma buchazinha lá e estava vazando. Então, o que acontece é que, num primeiro momento, tudo bem, a gente teve medo. Então, vamos lá, 15 dias, 20 dias, vamos vendo aqui. Mas, mesmo assim, continuar permitindo a superlotação do transporte público estava errado. Então, o que a gente fez foi defender, explicando, já que a gente não tem a caneta na mão, foi explicando, pedindo para as autoridades. Eu falei muita época com o chefe de gabinete, que hoje é o vice-prefeito, o Elcio, me ouviu várias vezes, pedindo para fazer alguma coisa, porque senão o comércio ia estourar. Né? E para muitos estourou mesmo, para muitos fecharam, muitos não conseguiram. A Monsenhor Tabosa é um exemplo. Verdade. Né? A Bezerra de Menezes também tem inúmeros estabelecimentos fechados. Então, depois conseguimos, na segunda onda aí, conseguimos abrir o setor de material de construção com todas as restrições, com todas as recomendações, com tudo que o decreto estabelecia, os decretos. E conseguimos fazer com que também antecipasse um pouco, a gente falando com quem fazia parte do comitê gestor da pandemia. À época eu estava suplente do nosso representante,
o Maurício Filizola, que estava à frente da Federação do Comércio, e eu muitas vezes falava com ele, falei muitas vezes também com o meu amigo Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, explicando que era preciso abrisse com poucas pessoas, em horários diferentes, mas que abrisse. Uma loja abria 7 da manhã, outra às 8, outra às 9 e tal, e outra fechava 4 da tarde, 5, 6, enfim, contanto que resolvesse. Porque o problema da contaminação não estava conosco. O problema da contaminação estava lá no transporte público, principalmente. E assim a gente foi conversando com quem compunha, com outras pessoas também, não somente com eles dois, mas com outras pessoas que compunham também o comitê da pandemia, e aí eu acho que criaram um consenso em relação a isso, e aconteceu que aí analisando e tudo, houve uma aquiescência por parte de quem resolve, de quem decide, e anteciparam a abertura de parte das lojas, e foi o que a gente conseguiu. O pessoal espera que um sindicato faça mais, mas a gente não tem a caneta na mão para decidir como pode decidir um governador, como pode decidir um prefeito, como pode decidir um presidente de uma assembleia, de uma Câmara Municipal. Não pode. Mas o esforço a gente faz. Não nos omitimos, tampouco, deixando claro, nos acovardamos. Uma palavra mais forte, mais firme, mas é uma coisa que eu preciso dizer. Nunca ficamos calados. Nunca concordamos com o governo que mandou fechar a loja. Nunca. Nós só podíamos receber 30%, 40%, 50% dos clientes, só recebemos 30%, 40%, 50%. E se alguém recebeu a mais, esse alguém devia ter sido autuado. Não defendo e nunca defenderemos quem descumpre a lei. Quem não paga o imposto, não podemos defender. O sindicato não existe para isso. O sindicato existe para defender a categoria que pratica o que a lei recomenda. Então, pelos que cumprem com a lei, o sindicato, a diretoria do Sindicato dos Lojistas, a diretoria do Sindicato dos Comerciantes de Material de Construção, nunca foi silente, nunca foi omissa. A Federação do Comércio, o Gastão reassumiu e também não foi omisso. A Federação do Comércio, o Sindilojas e o Sindicato do Material de Construção não tem partido. O nosso partido é a categoria que a gente defende. Eu fui eleito, o Gastão também foi eleito para defender a categoria, defender os comerciantes. A gente defendeu os lojistas e defender o comerciante de material de construção. Então, isso é prioridade. E, para isso, a gente tem que dizer a verdade para quem está sentado do outro lado da mesa com a caneta na mão.